Novamente, bom dia a todos e todas e todos. Vamos continuar, né, com as nossas conversas já iniciadas neste dia pela primeira mesa, dando seguimento à programação. Daremos início à nossa segunda mesa intitulada Diálogos e Confluências entre Etnicidade, Saberes Contracoloniais e a Americanização dos Currículos. Eu sou o professor José Valdir Jesus de Santana, sou professor desta universidade, do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ de Vitória da Conquista. Sou também professor do programa de pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade, aqui da UERJ, do OTD, juntamente com a professora Maria de Fátima de Andrade Ferreira, que me antecedeu na mesa, na primeira mesa deste dia, também professor do programa de ensino, mestrado e doutorado da UERJ de Vitória da Conquista. Eu começo agradecendo ao convite, sempre muito gentil e carinhoso, da professora Marise de Santana, que me chamou para que pudesse coordenar essa mesa. Dando seguimento, eu vou então apresentar as nossas três palestrantes de hoje, enfim, que vão nos brindar com mais reflexões que serão muito logo apresentadas. Então, nós temos aqui a professora doutoranda Ellen Abel Santana Silva, que é licenciada em Geografia e Pedagogia, é especialista em Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias, tem mestrado em Desenho, Cultura e Interatividade pela UERJ, é doutoranda em Difusão do Conhecimento na Universidade Federal da Bahia, é professora colaboradora dos cursos de extensão e programas do ODE, do Órgão de Educação das Relações Étnicas, é também vice-coordenadora da especialização em etnicidades, educação e decolonialidades, uma especialização aqui do nosso órgão de educação para as relações étnicas. A professora doutoranda também, Manuela dos Santos Barbosa, que vai participar da nossa mesa, mas via Meet, conferência, não é isso? Tem graduação em Filosofia pela UESC, mestrado em Crítica Cultural pela UNEB, é também doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Sergipe, é professora e pesquisadora com experiências nas áreas de ensino de filosofia e estudos literários, atuando nos seguintes temas: filosofia contemporânea, crítica literária interseccional e autoria de mulheres negras, atua também como consultora em educação para as relações étnico-raciais e editoriais. E professora, não precisa de apresentação, mas apresentá-la é também um exercício sempre constante de nossa parte, de reconhecimento da importância desta grandiosa intelectual da nossa universidade, Marise de Santana. Eu sempre falo, sempre reitero isso nesses momentos, e nas nossas aulas em Vitória da Conquista, a referência, eu considero a Marise de Santana uma das intelectuais mais importantes da nossa universidade. Falava isso na semana passada, numa das aulas lá, para a turma de doutorados, reiterava isso também na UERJ de Itapetinga, na semana passada, no evento também sobre Novembro Negro. Falar de Marise é falar da importância dela para essa instituição, é também reconhecer o quanto ela contribuiu e tem contribuído para esses movimentos contracoloniais, que intitula a mesa, e faz referência, o próprio título da mesa faz referência a dois grandes intelectuais, que é o Antônio Bispo, o Nego Bispo, não é isso? E Lélia Gonzalez. Então, o que Marise tem construído em termos de debate, de produção de conhecimento nessa universidade,
já se encaminha há muito tempo para esse movimento, para esse exercício contra-colonial. Mas a nossa Marise de Santana tem graduação em licenciatura em Ciências Exatas pela Universidade Federal da Bahia, é também pedagoga pela Faculdade de Educação Olga Metz, tem mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também pós-doutora pela Universidade Estadual de Campinas. No pós-doutorado, teve como supervisora e interlocutora a professora Neuza Maria Mendes de Guzmão, que é também uma referência importante no campo das ciências sociais. Ontem nós estávamos aqui ouvindo Marisa Santana, no minicurso. Marisa estava dialogando justamente com a Neuza Guzmão para pensar essa relação entre antropologia e educação, e a antropologia das populações afro-brasileiras. Professora plena da nossa universidade, professora aposentada, que continua trabalhando muito mais do que muitos dos nossos colegas dessa universidade do Benúbio, que ainda não se aposentaram. Foi uma das fundadoras do órgão de educação para as relações étnico-raciais, tem experiência nos temas de educação e antropologia, atuando principalmente em legado africano, cultura e identidade, trabalho e formação docente, processos de ensino-aprendizagem, antropologia das populações afro-brasileiras, relações étnicas, relações raciais, portanto, tem sido essa educadora de todos nós, no sentido que a Nilma também vai chamar a atenção. Os movimentos negros são educadores da sociedade brasileira. Marisa de Santana também tem sido educadora da sociedade brasileira, da UESP, uma intelectual importante, para a contribuição para esse campo de discussão das relações étnicas. Nós tínhamos acordado que uma das professoras teria por volta de 20 minutos para a apresentação da sua fala, pois isso a gente vai abrir para as nossas conversas. Eu espero que o tempo nos seja generoso nesse sentido. Tínhamos acordado também, eu acho que a Manuela já está ciente disso, que iniciaremos a fala, uma professora Manuela dos Santos Barbosa. Então, Manuela, você terá por volta de 20 minutos para apresentar a sua fala. Quando completarem 15 minutos, a gente avisa que faltam 5 minutos para você poder finalizar, tá certo? Então, já agradecemos também a sua presença e agora é contigo. Olá a todas, a todos, a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala saudando, antes de tudo, a ancestralidade que permite, nesse momento, esse encontro e essa conexão entre nós. E gostaria ainda, de agradecimento, salientar a importância pessoal de compor essa mesa ao lado da professora Marisa de Santana e da professora Helena Bel, e do professor Valdir, que acaba de fazer um preâmbulo também, nos apresentando. Gostaria, ainda nessa esfera de agradecimento, de reconhecer, o professor leu um currículo, e eu estou muito feliz de poder estar agora aqui como a filha de Neide de João e a filha de Marise. É um lugar que, para mim, faz muito sentido. Eu estou literalmente em casa, tanto na perspectiva geográfica como também afetiva. O Oderê é a minha casa, é um dos espaços que me possibilitou e me possibilita me reconhecer continuamente como uma mulher negra, e isso se resvala nas minhas ações e nas minhas escolhas ao longo dessa vida também acadêmica. Reconhecer a professora Marise como uma pessoa absolutamente importante na minha vida, em muitas dimensões, mas eu já disse isso outras vezes, é a primeira doutora titulada por uma universidade que eu tive a oportunidade de estar perto, de conversar, de conhecer. Então,
Isso tudo é para dizer o quanto que ela também inspira a minha prática educacional e existencial. Também dizer sobre hoje, o Dia da Consciência Negra, em que pela primeira vez é feriado nacional, reconhecer a importância deste dia, desse feriado, como uma grande possibilidade, oportunidade de reflexões, as nossas reflexões em torno de uma expansão de consciências negras. A mesa, o título por si só, ele é bem abrangente, como a gente gosta, conhecendo a professora Marise, conhecendo a professora Ellen Mabel, ela é bem ampla. Eu sou uma professora e gosto muito dessa denominação, então eu fiquei aqui pensando em como eu poderia apresentar algo significativo em alguma perspectiva para vocês, a partir do diálogo proposto, diálogos e confluências entre etnicidades, saberes contracoloniais e a africanização dos currículos. E como uma professorinha, eu me permiti também entrar num exercício de pensar alguns conceitos e, sobretudo, a perspectiva da americanização ou da americanidade e as contribuições de Lélia. E aí eu já peço, ao mesmo tempo, licença e desculpas, porque fiz essa decomposição, de alguma forma, do título. Então, eu inicio trazendo um pouco, né, do que foi, do que é a Lélia Gonzalez. Eu gosto de dizer sobre ela no presente, mesmo que a sua ausência física seja uma realidade. Então, eu considerei importante a gente voltar um pouquinho, e aí me recordei do desafio e da provocação, entre aspas, feita pela Angela Davis em das suas últimas visitas ao Brasil, né, no sentido de nos convocar, nos provocar a pensar as nossas contribuições como pessoas negras ou como mulheres negras, feministas negras, que seja, desde o pensamento de Lélia Gonzalez, e afirmando que ela aprende muito mais com Lélia Gonzalez do que a gente poderia aprender com ela. Claro que é uma fala também bastante solidária e generosa da Angela Davis, mas eu acredito que essa provocação particularmente me moveu muito, porque eu acho que é isso. Eu estou num momento de considerar. Estou num momento. Né? Estou no momento de considerar as contribuições de quem veio antes. A gente está vivendo a velocidade do mundo, onde as coisas estão muito ditas, postas, recortadas, então reconhecer a trajetória e o legado de quem veio antes, para mim, tem sido um exercício que eu tenho me dedicado mais atualmente. Então, eu gostaria de trazer as contribuições de pensar a Lélia desde o seu campo biográfico, claro que muito resumidamente, e na medida em que isso importa na produção do seu pensamento e também em termos epistêmicos, considerando-a como uma intérprete do Brasil e uma voz importante e significativa na luta pela democracia no Brasil. Pensando a constituição intelectual de Lélia, eu acho que é muito importante salientar a sua construção intelectual muito multidisciplinar e muito ampla, e a gente considerando um contexto histórico e político também, muito desafiador para nós brasileiros e brasileiras. Então, a Lélia tem uma formação múltipla em História, em Geografia, também em Filosofia, acrescidos de conhecimentos em torno da psicanálise e de outros estudos, também uma atuação muito forte, que para mim foi uma novidade ao longo dessas reatualizações de estudo, que é pensar o lugar dela também como uma poliglota e que atuou em algumas traduções, sobretudo no francês, e eu falo disso porque a gente está travando lutas que ainda são muito desafiadoras, mas essa luta não começou agora, teve início em pessoas muito anteriores, pensando ancestralmente a Lélia, e também se coloca anterior a nós. Falo de um lugar de juventude, dessa precipitação, muitas vezes, que a gente tem,
em achar que a gente está inventando algo substancialmente novo. Então, também é preciso reconhecer aqui esses aspectos biográficos que eu trago da Lélia. Ele só foi possível a partir de uma pesquisa feita pela professora Flávia Rios, em parceria com Alex Hatch, naquela coleção, entre outros títulos, né? Esse a Lélia, sobre a Lélia Gonzalez, focando em aspectos biográficos, e já uma compilação de alguns dos seus estudos escritos. Então, essa obra é de 2014, eu estou demarcando 2014, que ontem a gente tem uma década para pensar no acesso, do ponto de vista editorial, a essas obras, né, um compilado. Então, reconhecer esses desafios editoriais que também são impostos a gente, e reconhecer o trabalho da professora Flávia Rios, muito embora as reflexões que eu vou trazer mais adiante estejam centradas a partir dessa obra, que é Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, que é um esforço coletivo da União, de pan-africanistas, a editora Diáspora Africana, e acho importante demarcar, pensando em contexto editorial, esse lugar de publicação, porque, mais uma vez, reverbera naquele lugar de coletividade, é um nós por nós, de alguma forma, ainda que seja muito importante para a gente também expandir as bolhas editoriais, e aí essa obra, né, também organizada pela Flávia Rios e pela Márcia Lima, por um outro feminismo afro-latino-americano. Então, essas duas obras elas vão permear um pouco de dois aspectos que eu já vou entrar, sobre a contribuição da Lélia como uma intérprete do Brasil, como uma intelectual que transversalizava diversas discussões, mas, sobretudo, as conexões entre gênero e raça. E aí, passando um pouco, me centrando na questão que envolve o racismo e o sexismo no Brasil, ela vai apontar isso nesse artigo amplamente conhecido e de fácil acesso nas redes, e entre esse artigo, né, o racismo e o sexismo na sociedade brasileira, e a categoria político-cultural da mexicanidade, que eu vou me centrar, acho que aí já se inaugura um fato muito importante, que é, dentro dos movimentos sociais negros, a Lélia, assim como a Luísa Bairros, a Neuza de Santos Souza e tantas outras homens e mulheres, enfim, estarem inseridas nesse movimento, mas, sobretudo, as mulheres, trazendo também como uma demanda para as nossas reflexões sobre diversidade e inclusão as perspectivas de experiências, vivências e também contribuições epistêmicas das mulheres. Então, nesse sentido que eu reforço a importância da Lélia também como uma intérprete do Brasil, embora ela não se utilizasse do termo interseccionalidade, a gente percebe que esse sentido ancora as suas reflexões, e por isso também eu fiz questão de destacar a formação multidisciplinar dela. Eu acho que isso faz muito sentido quando a gente reconhece a amplitude de discussões, a vasta reflexão que ela muitas vezes faz ao longo dos seus estudos. Pensando na mestricanização, ou na América Latina, ou na mestricanidade, como a gente escuta, acho que aí é onde entram os dois pontos que eu quero trazer como uma mera contribuição para esse diálogo, que é pensar um desafio epistemológico naquele momento e, ao mesmo tempo, inaugurar, de muitas formas, uma perspectiva mais orgânica para a gente pensar a nossa constituição política, cultural, histórica, e numa perspectiva transnacional. E aí, diálogo, sobretudo, com a nossa América, pensando os contextos, inclusive, de ampliação na América Latina, mas também, diálogos com a América Central e o Caribe, e sobretudo, com os povos indígenas desses contextos. Então, não é claro que não é apenas uma mera
junção, mas é uma inclusão de um modo mais específico, pensando as contribuições dos povos originários deste contexto geográfico mais amplo, pensando as Américas Latina, Central, e as nossas perspectivas de origem, aliadas a uma resistência africana. E aí reconhecer a importância dessa metricanização do conceito, que é um conceito prática, quase que é um exercício, uma convocação ao exercício de pensar as nossas próprias construções, que aí vai englobar, em sentido mais amplo, o fundamento político, mas também as culturas, as experiências, as tecnologias de diversos povos e que não se inauguram agora. Né? Então, em um sentido mais amplo, é uma espécie de busca de diálogo, de solidariedade, de irmandade entre os povos indígenas e afro-brasileiros, na tentativa de buscar conexões, diálogos e coalizões entre pessoas, esses grupos, nesses territórios. A importância dessa perspectiva, ela significa, de novo, né, enfim, avanços em termos epistemológicos, mas também para os movimentos sociais, os movimentos negros, os movimentos de mulheres e os povos ameríndios. Nesse sentido, pensar essa metricanização, para mim, levando em consideração alguns desses apontamentos e reforçando, é um termo muito mais complexo, eu estou trazendo apenas duas chaves para a gente pensar. E aí eu já parto para pensar o diálogo que se aproxima do que essa mesa se propôs a dialogar, e pensando a contribuição de Lélia com esses conceitos, com essas provocações e citações epistemológicas, como uma contribuição para o que a gente denominou, para o que a gente reconhece, desculpe, hoje, como as prerrogativas legais a partir das leis 10.639/3 e das leis 11.645/8. Então, são diálogos que se iniciaram muito antes de nós, né, e muito antes delas serem promulgadas, e aí é muito importante reconhecer os esforços de todos os povos, de todos os movimentos negros, os de mulheres, associações, os grupos artísticos, a exemplo do Teatro Experimental do Negro, e aí já puxando uma chave para pensar a contribuição para essa lei com Abdias Nascimento, enquanto um legislador, né, enquanto alguém que ocupava um cargo legislativo à época, e eu tenho buscado fazer esses esforços de pensar um pouquinho antes mesmo. Então, essa discussão, pelo menos no que a gente tem, ensaios, artigos e alguns documentos, a gente sabe que desde 83, mais formalmente, o Abdias Nascimento já pautava isso, e que ganha força junto com todos esses movimentos para se instituir enquanto as leis que a gente tem. E aí, de novo, pensar que enquanto a gente muitas vezes acha que está falando de algo muito novo, é isso. A gente tem as leis como um grande ganho, um aspecto extremamente importante para todas as pessoas, não apenas para nós, educadoras e educadores, mas uma lei que modificou as leis de diretrizes e bases da educação brasileira. Eu acho que a gente não pode perder essa dimensão, mas quero aqui, trazendo essa contribuição da Lélia, pensar que essa perspectiva de americanidade, ela também, de alguma forma, alimentou e alimenta ainda, né, pensando na última fala aqui, no caminho final de fala, e ainda alimenta no sentido das suas reflexões ainda pautarem algumas reflexões, desculpe a redundância, mas, enfim, que a gente precisa continuar fazendo, mas que essa abertura de diálogo para pensar a nossa experiência enquanto população ameríndia, negra, no Brasil e na América, pensando, inclusive, em um contraponto ao discurso imperialista, que sempre foi muito enérgico, mas já foi ainda mais, né? E sem esquecer que todas essas reivindicações estavam sendo feitas num contexto de ditadura militar, essas publicações, sobretudo. Por fim, pensando na atualidade, eu queria só apontar muito rapidamente, que eu já estou aqui com 16 minutos, que no sentido da atualização, é pensar também
o que a Lélia sugere quando ela fala do racismo por denegação. A gente comecei falando da importância também do dia de hoje como um feriado nacional e aquele dia que a gente reconhece. Desculpe, acho que deu uma caída aqui. Retomando, os dias de hoje, né, feriado nacional instituído, e um dia para reflexão, mas é também a necessidade de que essa reflexão ela seja um tanto mais aprofundada. E aí eu gostaria de abrir vazão para a continuidade do diálogo com as minhas companheiras de mesa, mas pensando nessa atualidade da reflexão de Lélia, é isso, quando ela aponta o racismo brasileiro por denegação, ela vai dizer o quanto ele é altamente sofisticado e disfarçado, né, o racismo à brasileira, e ela vai destacar, sobretudo, quanto ele se distancia das experiências vividas em contextos africanos, e aí ela demarca especificamente o apartheid sul-africano e também a segregação racial nos Estados Unidos, reconhecendo que eles existem, mas também apontando que eles são mais escancarados, e talvez por isso seja menos difícil de tentar combater. Enfim, existem camadas a serem aprofundadas nessa perspectiva, mas a gente continua lidando com uma realidade ainda muito cruel. Por fim, ver o quanto que Lélia ainda segue sendo uma importante pensadora intelectual. Que bom que, relendo alguns textos, eu consigo pensar, avançamos em algumas etapas, mas também reconhecer o quanto há muitos desafios. E aí, essa semana, o Projeto SETA e o Instituto de Referência Negra, o Peregum, divulgaram dados, né, sobre percepção, da pesquisa intitulada Percepções sobre Racismo no Brasil. E aí, uns dados da pesquisa vale a pena ser consultada, mas eu trouxe só um dado para a gente pensar e continuar a conversa aqui, que é 81%, alguns dados apresentados foram de que 81% da população reconhece que existe racismo, mas 89% da população diz que não pratica. Então, eu vejo a atualidade do pensamento de Lélia, sobretudo para a gente pensar quais os caminhos que a gente quer dar enquanto continuidade a essas reflexões, repensar as nossas práticas também existenciais e acadêmicas. Sei que é um desafio assim muito audacioso, mas também considero um desafio para a vida. E pensar no quanto que a gente ainda tem a atravessar, a dialogar, e que esse discurso, o professor Valdir mencionou o Nego Bispo, ele tem um começo, meio e começos. Então, assim, eu termino a minha contribuição nesse primeiro momento, e já agradecendo também a vocês pela escuta e pela generosidade. Obrigada.
Oi, gente, estou de volta aqui. Eu acho que teve alguma interrupção na fala, não consigo saber exatamente de onde eu estava na minha sala, mas vou retomar. Acho só um minuto. Eu não me recordo, vocês sabem onde eu estava na minha fala, eu queria voltar só para concluir, mas não sei onde eu parei para vocês. Bom, enfim, eu vou retomar, então, aqui só a fala final, que eu acho que foi onde teve uma interrupção. Salvo engano, eu estava comentando sobre as contribuições de Lélia, o conceito de americanização, como uma possibilidade também, desculpe, para que a gente refletisse e chegasse aos aspectos legais da Lei 10.639/3 e da 11.645 de 2008, e aí destacava o quanto as reivindicações dos diversos movimentos sociais negros, de mulheres, associações, grupos artísticos, e aí comentei sobre a experiência do teatro experimental do negro, e a importância do Abdias do Nascimento nesse contexto. Falava também sobre o quanto esse contexto era desafiador para os enquanto que esse contexto era desafiador, levando em consideração a ditadura militar no Brasil, e a última fala em si era em torno do que Lélia propõe ao refletir sobre o racismo por denegação no Brasil, em que ela vai comentar sobre o quanto esse racismo ele é disfarçado e sofisticado, e por isso também muito difícil de ser combatido, e utiliza de duas experiências para se contrapor, né, colocando a experiência sul-africana e estadunidense como o apartheid e o racismo escancarado na comunidade estadunidense, e como o fato de reconhecê-lo talvez possibilite formas de combater, diferente do nosso caso, onde ainda se reforça estereótipos, ideia de superioridade das pessoas brancas em relação às negras, e destacava a importância da atualidade do pensamento de Lélia no que diz respeito a essa perspectiva, né, do racismo por denegação, e que foi um contraponto, na verdade, com uma pesquisa divulgada recentemente, que se chama Percepções sobre o Racismo no Brasil, foi divulgada pelo Projeto CETA e pelo Instituto de Referência Negra, o Peregum, e, entre outros dados, eu separei aqui para a gente refletir um pouco acerca dessa atualidade do pensamento da Lélia, que é um dado apontado pela pesquisa em que 81% da população reconhece que existe racismo no Brasil, mas 89%, desculpe, diz que não praticam. Então, aquela velha conta que nunca fecha. E aí, penso na atualidade do pensamento de Lélia Gonzalez, sobretudo para que a gente repense perspectivas de futuro, a gente pense a nossa atualidade com miradas a uma perspectiva de futuro. Reconheço nas releituras de alguns desses textos pontos em que a gente conseguiu avançar ou superar algumas perspectivas, mas acho que o grande desafio de pensar a Lélia como uma intérprete do Brasil e como uma defensora voraz da democracia refletir sobre o fato de que a gente não pode pensar
ou que se quer reivindicar uma democracia num contexto em que as desigualdades, sobretudo em relação aos povos indígenas, às comunidades e às pessoas negras, aos grupos LGBTQIAPN+, e tantos corpos considerados, entre aspas, dissidentes, a gente não vai, de fato, dizer que a gente vivencia uma democracia plena e efetiva. Então, são com essas palavras que eu gostaria de finalizar e também agradecer a oportunidade de continuidade de diálogo. O Nego Bispo, como foi citado na mesa pelo professor Valdir, ele dizia sobre começo, meio e começo. Então, ter a consciência, isso eu falo para mim, falo para nós, de que nós estamos aqui em continuidade. Então, respeitar as trajetórias de quem veio antes e fazer aquela repactuação com esses compromissos é um desafio cotidiano. Então, nesse momento é isso. Muito obrigada. A gente segue em conversa. Obrigado, professora Manuela, pela sua fala, por recuperar a importância, não é a qualidade do pensamento Ediléia. No início, eu ia adiantar que, ao final das falas, nós vamos abrir para conversa, para intervenções. Pedimos também desculpas por essa intercorrência na internet, que acaba, eu acho, nos deixando um tanto agoniados nesses momentos de fala, e acaba, enfim. Mas, de toda sorte, a sua fala foi extremamente importante, mas à frente a gente vai retomar algumas das questões que você levantou e trouxe aqui para o debate. Dando seguimento, então, vamos ouvir agora a professora doutoranda Ellen Mabel. Por favor, professora, fique à vontade. Bom dia a todas, todos e todos. Eu peço a permissão e apoio ao dono da comunicação para a condução da minha fala, a bênção à minha mãe, ao meu pai, aos meus mais velhos, mais novos, e os iguais. A bênção aos donos do dia, a minha ancestralidade. É um imenso prazer para mim, muito emocionante estar nessa mesa hoje, por várias razões. A primeira delas é por estar na 20ª edição desse evento, um evento que eu acompanho há 13 edições. A primeira vez que eu estive aqui foi em 2012, mas não como convidada, já como parte da organização, o que acabou me dando régua e compasso para entender que o Poderê não era somente um órgão da universidade, né? Mas era assim, um território, um espaço de construção de saberes, um espaço de referencial insurgente, que se fazia no espaço da periferia de Jequié, mostrando que a ciência estava sendo feita através de outras vias. Uma outra razão para minha alegria e emoção se dá pela oportunidade de unir as minhas águas com as da professora Marisa e da professora Manuela, que são duas pessoas que eu tenho um grande apreço. Com a primeira, ora professora, orientadora, ora mãe, eu aprendo muito mais do que teorias, metodologias, epistemologias, mas aprendo também sobre o valor do cuidado, do respeito com a ancestralidade, o romper da porteira para dentro, mas também da porteira para fora. Aprendo com ela muito mais do que a própria academia poderia me ensinar. Então, ao longo de todo esse tempo de que nos conhecemos em 2012, como estudante, orientanda e orientadora, essa relação, essas águas fluíram para que hoje nós estivéssemos aqui juntas, que muito me emocionou. E a outra é a Manuela, que é uma irmã, uma amiga, parceira, que me ensina sobre submissão todos os dias, que me ensina a resiliência exúnica. Manuela é uma pessoa que ensina com o corpo. Manuela é uma pessoa que ensina com a própria existência. Ela me ensina sobre o silêncio de água profunda, que se move macia e nunca para. Então, eu tenho um verdadeiro amor por elas duas. Para mim é muito emocionante estar aqui com elas. Eu dedico a minha fala a outras duas mulheres e suas águas que me fizeram chegar até aqui, que me ensinaram sobre contra-colonialidade na prática. Não me ensinaram através de aspectos teóricos, metodológicos, mas na dica da vida. Sem nunca terem entrado na universidade, sem nunca terem conhecido a terminologia.
São elas a minha avó, Dona Eremita, já ancestral, e a minha mãe, Dona Joana. Então, salve as nossas águas e as nossas confluências. Dito isso, eu convoco a categoria confluência para poder tratar, para poder trazer pistas, assim como a Manuela trouxe algumas pistas para poder a gente pensar esse diálogo dessa mesa. Eu trago também pistas através desses diálogos com a confluência como a primeira categoria. É uma categoria que está situada no título da mesa, né? Fundante. E, para tanto, eu trago uma citação do nosso saudoso Antônio Bispo dos Santos, do mestre Pedro Bispo, que estruturou a ideia de confluência como, abre aspas, a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. De fato, a confluência, essa palavra germinante, me veio em um momento em que a nossa ancestralidade me segurava no colo. Na verdade, ela ainda me segura. Amo me sentindo no colo da ancestralidade e quero compartilhar isso. Fecha aspas. O que Pedro Bispo nos ensina, como conceito de confluência, diz respeito ao compartilhamento como um dos valores civilizatórios das culturas africanas, afro-brasileiras, afro-foranas. O que ele traz para a gente, além disso, é de se pensar que essa confluência não se configura como uma barreira. A diferença não como uma barreira, mas a diferença como possibilidades de potencializar, de tornar possível a convivência entre elementos e práticas diferentes entre si, que se aproximam a partir das suas cosmovisões, cosmopercepções. Por esses veios, confluenciar se configura como um movimento de promover a confluência, implicando na origem de novas formas de conhecimento e relações pautadas na diversidade. Atrelado à confluência de Bispo, eu convoco a encruzilhada como método. E aqui eu estou evocando os estudos da professora Leda Maria Martins, para a gente pensar os saberes contracoloniais e a africanização do currículo. Como geógrafa, eu gosto muito de pensar a encruzilhada correlacionando com a rosa dos ventos e seus caminhos, direções, possibilidades. A encruzilhada convoca o movimento e, por conseguinte, o confluir. Exu, que eu vou deixar envolvido nas encruzilhadas, é múltiplo por natureza. Gestor da linearidade, desenha o caminho de forma sinuosa e ruidística. Exu traz o ruído como forma de trazer a desordem para trazer a ordem. A encruzilhada a que me refiro se propõe a colocar em contato conjuntos diversos de saberes para um encontro. Não no intento de homogeneizar nem de silenciar, mas sim de valorizar a diferença, a diversidade, o fluxo contínuo entre eu e o outro. Ademais, a linguagem, a oralidade, ou seja, a comunicação, que também é própria desse orixá, é pensada como uma ferramenta de luta, organizando uma cosmologia contracolonial. É a linguagem como feitiço, a linguagem como encantamento. E, afinal de contas, o que é a contracolonialidade? Segundo o Bispo, abre aspas, todos os processos de resistência e luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os símbolos, as significações, os modos de vida praticados nesse território, é a contracolonialidade. A contracolonialidade é a praxe, é a vivência. Não é a teoria estanque ao viver. Muito mais do que isso. É aquilo que é feito. É a valorização dos saberes orgânicos e não dos sintéticos. O compartilhamento e a quebra da segregação sociocognitiva, como nos aponta a professora Terezinha Frois. A segregação sociocognitiva faz com que nós tenhamos a dificuldade, muitas e muitos de nós, de acessarmos os saberes ou de compreendermos que aquilo que produzimos em nossos territórios não tem nenhuma validade. A ciência ainda é vista como algo produzido pelo centro. Ademais, a proposta da contracolonialidade também vai na direção de combater o que o Muniz Sodré chama de semiocídio cultural. No
seu livro Idade Seduzida, ele traz algumas contribuições para nós pensarmos sobre esse semiocídio como um movimento de apagamento, de denegação das palavras, das ideias, dos saberes, das formas simbólicas, dos sentidos. Que é produzido, do que é vivido da porteira para dentro e que não pode ser aniquilado, denegado da porteira para fora. Pensar essa porteira para fora, esse movimento da porteira para fora, da porteira para dentro, é o que o professor de Babalô de Charro e Portas nos convida a pensar, justamente para que tenhamos esse movimento da porteira para dentro, da porteira para fora, como estratégia de fortalecimento, para que aquilo que nós carregamos dentro dos nossos territórios, sejam de candomblé, quilombolas, indígenas, ciganos, para que isso não seja apagado quando saímos da porteira para fora, para que as nossas cosmologias não sejam denegadas. Tal movimento conflui também com a americanização que a professora Manuela Barbosa trouxe, na medida em que ambos valorizam e se ancoram nas estratégias criadas pela prática e vivência dos afrodiaspóricos, indígenas, quilombolas. Um bom exemplo que eu escolhi trazer para a gente pensar essa contra-colonialidade na prática, como professora, eu gosto muito de ouvir teoria e prática, e pensar nisso de maneira didática, eu trouxe a ideia de confluência e horizontalidade do saber a partir da 20ª Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira. Se nós analisarmos a estrutura do evento, a ginga epistemológica que ele desenha de uma ponta a outra, nessa encruzilhada que o constitui, será possível notar alguns elementos que aqui eu destaco. O primeiro deles é que a universidade vive durante 5 dias uma ampla programação de atividades onde múltiplas vozes se misturam. São doutoras, doutores, mestras, mestres, rezadeiras, zeladoras e zeladores de orixá, capoeiristas, artesãs, lideranças quilombolas e indígenas, docentes e estudantes da educação básica, idosos e idosos, crianças, griots, artistas, comunidade geral. A universidade é convocada nesses 5 dias a sentar para ouvir essas vozes, o que se configura um movimento contrário à lógica comum. O que a gente costuma ver é justamente a comunidade sentar para ouvir o que a universidade tem a dizer, justamente pela ideia de centralidade do poder, a centralidade do saber e do poder. Essa centralidade, durante a Semana da Pertença, ela é ruída magistralmente na medida em que cada atividade possui temáticas e polilógicas que abalam a rigidez acadêmica, ainda centrada em ditas ocidentais. Por mais que nós estejamos aqui hoje, ruindo essa estrutura, sabemos que ainda encontramos barreiras. Ensino, pesquisa e extensão se entrecruzam de maneira efetiva e para que possamos encontrar pistas, regularizar rotas, construir possibilidades de outras vias de ensino e de currículos que sejam efetivamente feitos para quem os vive. A escola vir até a universidade significa muito mais do que um momento de apresentação de atividades. Há uma mensagem posta, direta e reta. A escola diz para a gente: nós temos o que ensinar a vocês. E vocês da universidade conseguem aprender? Zeladoras de orixás, como Mãe Marinalva de Obaluaê, Pai Arivaldo de Ogum, Mãe Vera, lideranças indígenas, como as incríveis professoras Maria Muniz e Ana Paula Almeida, dentre tantas outras pessoas que abrilhantaram o evento, nos explicaram na prática, justamente na prática, como elas resistem à colonialidade. Foi uma aula durante esses 5 dias. Elas nos convidaram a pensar sobre o corpo meio ambiente, essa sua biointeração. Se a lógica ocidental separa o corpo, o ser, da natureza, do ambiente, elas trouxeram para a gente justamente o contrário, um movimento ruidístico de pensar. A terra, como o Dele Bispo diz, ela dá e ela também quer. O que é que nós estamos devolvendo para a terra? Elas nos ensinaram sobre aterramento,
sobre mitologia africana, elas nos trouxeram sons, polifonias, elas trouxeram um corpo que dança para poder festejar o sagrado. Elas nos ensinaram que ancestralidade é conhecimento. Em um dos dias do evento, a universidade vai até a periferia, local onde está situado o Oderê. Tal movimento confunde, em certa medida, com o que o saudoso geógrafo Milton Santos, que eu gosto muito como geógrafo, propôs ao pensar sobre a centralidade da periferia no livro de uma outra globalização. Pensar a periferia a partir dela mesma e não de fora. Ruir a lógica vertical que coloca o centro como destaque, como espaço único onde a ciência pode ser produzida e difundida e onde o capital se movimenta. Capital aqui, eu estou falando não só do dinheiro, mas também o capital do saber. A gente sabe que o saber, ele é poder. Então, ao longo desse dia em que o evento vai para a periferia, a gente está fazendo um movimento ruidístico em que o Oderê é preciso se destacar. Produz um movimento surgente, faz possuir, como até hoje nós comemoramos a chegada do doutorado, a existência de um curso de pós-graduação que está situado dentro da periferia e não na universidade. Esse giro que o Oderê se propõe a fazer, onde as aulas acontecem dentro dessa periferia, elas atendem justamente ao que Milton Santos fala. Porque a periferia precisa ir para a universidade, não a universidade estar na periferia para aprender com ela e para pensar numa outra caminho de globalização. Contrariando a lógica, o Oderê se propõe a usar a estrutura, como o Decubispo assevera, usar os mecanismos a serviço do compartilhamento. É estratégia pura, é a prática da gira, do reconhecimento dos saberes produzidos fora da academia e, sobretudo, de quem os vive. Não interessa somente saber aquilo que é produzido, mas quem são as pessoas que produzem esses saberes. Quem é o professor que ensina sobre capoeira? Quem são as artesãs da comunidade do bairro Palferno que produzem artes e que ensinam as crianças, que são griots, que são as pessoas que confiam para nós que estamos aqui. Um outro ponto é o Cantinho do Griot, que traz as crianças para o território dos adultos. Esse ponto muito me interessa porque é a minha categoria que eu pesquiso. Nesse movimento, o evento se propõe a diminuir a distância entre escola e universidade, reconfigura a dinâmica a partir de corpos picantes que desbravam o espaço da universidade. Ao invés de celulares eletrônicos, as crianças ouvem histórias que devem ser contadas, como o título de uma das mesas. Elas conhecem a figura do griot, a sua importância, a escuta dos mais velhos, têm a possibilidade não de mas também de ensinar, como eu defendo em minhas pesquisas. Se eu for muito mais além, pegando o cargo do Oderê, a gente tem uma das atividades em que une comunidade, compartilhamento, solidariedade, comida, fé, tradição, saberes ancestrais, tem tantos outros valores civilizatórios africanos, afro-brasileiros e indígenas quilombolas, que se movimentam na singularidade, onde muitas mãos se unem com um objetivo comum. E o que tudo isso nos diz? O que todas essas pistas que eu trouxe nos diz? Que o caminho é longo, mas há energia para mover. Que, como aponta Decubispo, o confluir nos chama para o envolvimento. E é a partir desse movimento que nós conseguimos estratégias fortes de libertação. Como nos diz Bell Hooks, o conhecimento ele só poderá ser libertado quando todas e todos tomam posse do conhecimento como se este fosse uma plantação em que todos temos de trabalhar. Assim, todas as pistas desenhadas na encruzilhada que eu enunciei no início da minha fala se manifestam como um ato político e cultural que provoca as estruturas coloniais de poder e conhecimento, construindo cosmologias e narrativas emancipatórias que resistem. O movimento não para, assim como os desafios também não. Mas que nós saibamos ter os dois pés na terra, ou como nos diz a canção, pé quente, cabeça fria, para termos possibilidades de resistir, confluir para contrariar e contra-colonizar. Pelo dia de hoje, um dia que é emblemático para nós, eu trago um poema do Decubispo que é muito significativo. Abre aspas. Fogo, queimaram palmares, nasceu canudos. Fogo, queimaram canudos, nasceu caldeirões.
Fogo, queimaram caldeirões, nasceu o pau de colher. Fogo, queimaram o pau de colher. E nasceram e nascerão tantas outras comunidades que vão se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a nossa ancestralidade. Muito obrigada. Professora Ellen Mabel nos presenteou com ebóis, né? E com uma fala tão tão linda. Fiz uma série de anotações aqui, mas sigamos ouvindo a professora Marisa de Santana. Eu sei que eu digo mais depois de marcar duas falas, tempo, né? Mas eu só posso dizer que, mesmo estando na organização do evento, como eu sou uma pessoa curiosa, eu digo, eu vou para essa mesa, me chamaram e eu disse, eu vou, porque eu aprendo mais, né? Eu aprendo um pouco mais, né? Porque, assim, existem diálogos que o pessoal da academia mais novo está fazendo, que nós que somos da academia mais velha, estamos ainda sem essa pegada. E aí, estar com uma mesa como essa, é justamente, né, está exatamente bebendo desses diálogos que são tão necessários, né? E que bom também que são pessoas que não perdem de vista que nossos passos vêm de longe, né? Tanto a Manuela como a Ellen. Então, nossos passos vêm de longe. Então, saudar, por exemplo, a ancestralidade, é a gente dizer nossos passos vêm de longe, não é? Tomar a bênção é dizer nossos passos vêm de longe. E a gente precisa, cada vez mais, treinar isso dentro das nossas academias universitárias. Tomar a bênção, que é a reafirmação de que nossos passos vêm de longe. Então, assim, eu dou uma bênção também, viu? Eu abençoo e quero ser abençoada. Viu, Manuela? Viu, Ellen? Tá bom? E quero também escutar a ancestralidade de Lélia Gonçalves, que tanta gente aqui falou, não é? Tanto aqui a gente falou, né? E, assim, agradecer muito, não é? Ao meu irmão Aldir, né? Por estar sempre disponível para aceitar essas chamadas, que são chamadas também para dizer assim, eu quero aprender com vocês que são mais novos. Ontem eu falei isso, hoje eu repeti, eu sempre falo, né? Eu quero aprender sim, porque eu sou um outro tempo. E esse outro tempo precisa se articular com o tempo junto. E é isso, através dessas chamadas que a gente quer, né? Dizer a Natalino da nossa felicidade, né? E de tê-lo sempre cuidando de nós, né? Porque eles saíam cuidar quando vem, senta. E aí a professora disse assim, essa semana, obrigado, técnico Natalino. Aí eu botei assim no privado dela, assim, esse técnico é de luxo, minha filha, é o professor doutor Natalino. Ela deu risada, né? Ela deu risada. Então, de agradecer e pelo que é, por quem você, né, quem você carrega, a sua bênção, né? E saudar todas as colegas aqui presentes que vieram de Salvador, né, da UNED, para contribuir, né? A professora Irê, minha irmã Sandra, professora doutora Sandra, né? A professora doutora Lilian, né?
de felicidade. Eu acho que o professor Nilo não está na diabetes da mesa, mas aí o Milson, né? E, enfim, é uma felicidade muito grande de tê-los aqui. E os demais que estão aqui, o Marco Cândido, desde o primeiro dia, aqui com a gente, o professor Eudes, né? Professora Núbia, professora Helena, né? Professora Ana Carolina, a professora Graça, né? Minha conterrânea, que veio de Candeias, professora Fátima, que de madrugada a gente volta lá no zap dela, olha, está precisando disso, e ela prontamente diz, não, fique tranquila, né? Estou precisando que você vá assumir a mesa, porque Gustavo foi para Moçambique, que era Gustavo que ia assumir a mesa, mas ele está em Moçambique, e a professora Fátima imediatamente, não, estou aqui. Então, isso é muito lindo, né? A professora Soraya, né? A professora Soraya, que tanta gente quer que ela fique o tempo todo dentro do poder mesmo, ela quis fazer o quê? Mas ficando. A professora Angélica, né? Nossa mais velha, quase dona da universidade, a primeira, das primeiras, né? A construir essa universidade com tantos outros, e a gente precisa estar reverenciando, né? Enfim, professor Danilo, coordenador do programa de pós-graduação em relações étnicas e contemporaneidade, e tantas outras pessoas que estão aqui dando a maior contribuição. Então, isso é a nossa felicidade. Não importa se no dia de hoje a gente vai ter uma quantidade menor de pessoas, tivemos ontem mesmo esse auditório lotado, né? Porque a cada dia, como a professora Ellen colocou, né? As confluências, essas confluências que elas acontecem exatamente quando a gente pensa a Semana da Pertença, né? Então, quando a gente pensa a Semana de Educação da Pertença, a gente está pensando nessas confluências todas, né? Essas confluências que acontecem da porteira para dentro da universidade, que se articula com saberes e fazeres e de pessoas que estão da porteira para fora, né? Dentro na universidade. Então, assim, que são, na verdade, participantes desse momento de Semana de Educação da Pertença, né? Essa energia que vem dos nossos alunos dos cursos de extensão, dos nossos alunos da pós-graduação que estão aqui presentes. Então, isso é algo que eu acho que a professora Ellen foi muito feliz quando ela, na verdade, ela toma essas confluências, né, que são confluências de saberes e de fazeres, né, para dizer, olha, eu não poderia falar, né, dessa categoria confluência que o Negro Bispo nos deu como presente, sem pensar nessa semana, né? Então, eu só tenho a agradecer à professora Ellen por fazer a gente fazer essa reflexão, né? A professora Manuela, ela que é estudiosa da Lélia Bundalo, e aí, professora Manuela, é muito interessante quando a gente pensa, né? E observe que inquietude essa nossa, né? Essa inquietude nossa, não apenas de negros e negras, mas dos povos indígenas, dos povos ciganos, que não têm dentro da escola até hoje os seus currículos contemplados. E aí, quando a gente pensa, né, nessa inquietude, a gente vai ver que mesmo sem a gente ter a leitura da Lélia Gonçalves, mas a gente que tem essa inquietude dialoga diretamente com a Lélia, né? E
ela fala sobre os legados africanos. Eu nunca tinha lido o Lele Gonzalez, né? Eu nunca tinha lido. E esse diálogo, né? Com Lélia Gonzalez está dentro desta tese, né? Então, o que são esses legados africanos? E como os professores que estão na região do Sudoeste, desculpe, na região do Recôncavo da Bahia, que foi a região que eu tomei para o trabalho, como é que esses professores dialogam com esse legado africano? E me inquietava, porque esse diálogo, ele de fato não existia, que foi o que eu constatei. Ele era negado, ele era silenciado, né? Então, da minha parte, existia uma inquietude com isso. E que essa inquietude, ela dialoga exatamente. Então, é preciso trazer para dentro da sociedade brasileira, é preciso trazer para a sociedade brasileira pensar como é que vai rever, reformular, né, seus saberes. E aí ela traz a americanização, a americanidade, na verdade. Então, que bom, não é? E aí eu entendo assim, que o estudo de legados africanos, que desde sempre eu faço, ele dialoga exatamente com os temas, né, da colonialidade, da contra-colonialidade, com os temas da americanidade, não é? Então, por quê? Porque esse estudo sobre legados africanos é um estudo que, na verdade, traz o poder de pensarmos sobre o que seja significativo para grupos que estão dentro desses espaços educativos nossos, sejam eles escolas, universidades. Então, é isso. E eu, para não ficar falando, eu vou pegar aqui minha pesca, porque daqui a pouco a professora Helena aponta de lá assim, ó,
5 minutos, e eu acho que eu só não tenho nem mais isso, e vou aqui me deter algumas coisas, eu vou até repetir, mas vou me deter. Esse tema nos chama a atenção para 3 categorias analíticas: o tema do diálogo, as confluências entre etnicidades, saberes contra-coloniais e a americanização dos currículos, que é o tema da nossa mesa. Então, ele me chama a atenção para pensar 3 categorias analíticas importantes para a gente pensar sobre o currículo. Então, são elas: etnicidade, contra-colonialidade, americanidade. Aqui precisamos entender que cada uma dessas categorias analíticas apresentam como possibilidade de pensar sobre qual currículo estamos falando quando queremos pensar ou repensar nossos espaços educativos e a sua realidade, né? A construção da categoria etnicidade é abrangente, pois a mesma se pauta em elementos de contextos, de espaço e do relacional. A etnicidade é pautada em uma organização social, contextual, relacional e espacial. A etnicidade, enquanto organização social, nos aponta, como Manuela Carneiro da Cunha indica, a sua substância. Ao indagar sobre a substância da etnicidade, vai aparecer um debate que é muito importante para os nossos currículos. O debate da identidade, o debate da raça e do racismo, o debate dos grupos étnicos, o debate da cultura. Cada uma dessas substâncias precisa ser tratada com as especificidades que o contexto, o espaço e as relações abarcam. Aruti diz que, se aplicarmos as variações semânticas desse sufixo ao nosso conceito, o sufixo étnico, ao nosso conceito etnicidade, veremos que na língua portuguesa, etnicidade está sujeita ao seguinte arco de variações. A variação de ser um fato étnico, de ser a propriedade ou qualidade de ser étnico, ou aquele ou aquilo que é étnico. Pegue de lá, viu, professor Bautista, aí para o senhor fazer um negócio aí, né? Melhor? Fala. Bom, então, o fato de ser étnico, o fato que é da mesma área, viu? O fato de ser étnico, aquele ou aquilo que é étnico, a atitude ou ação de quem é. Portanto, etnicidade oscila entre predicado e atitude. Ele é um predicado e ele é uma atitude também, não é? Portanto, a etnicidade não se traduz apenas no grupo étnico. E quanto à americanidade, é uma experiência que reorienta para se pensar na decolonização dos currículos. Foi isso que nossa querida Manuela nos trouxe, né? Para pensar sobre a descolonização dos currículos, porque nos indica que existe uma história e cultura africana que devemos tomar para entender sobre os legados africanos. Portanto, quem somos enquanto afro-brasileiros? Então, essa relação entre a categoria legados africanos e afro-brasileiros é importante. Ela é uma categoria estreita. Então, quem somos nós, que somos afro-brasileiros, que temos um legado africano, né? E quem somos nós? Então, é preciso que a gente pense, e a Lélia já estava preocupada com isso. Nesse sentido que Lélia Gonzalez diz, assumindo nossa americanidade, podemos ultrapassar uma visão idealizada, imaginária ou mitificada da África e, ao mesmo tempo, voltar o nosso olhar
colonialidade, né, segundo o Nego Bispo, é mais do que uma teoria, né? É por isso que a professora Ellen pôde trabalhar contra a colonialidade com esse conceito de confluência e pensar na Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira, que é mais do que uma teoria, é centrada na prática e na vivência. É pensada como uma forma de defender territórios tradicionais, símbolos, significações e modos de vida. A contracolonialidade contraria o colonialismo. A contracolonialidade pode ser entendida como o antídoto e o colonialismo, o veneno. É importante que a gente pense isso. Então, o diálogo entre americanidade, contracolonialidade, etnicidade, nos aponta um grande desafio com o currículo. O currículo, enquanto espaço de pensar a realidade dos nossos educandos, em que nele, o currículo, está a significação e modos de vida dos que têm acesso às escolas, à universidade, que são públicos. O currículo é o lugar da vida, da insurgência, é o lugar das identidades e das fronteiras. Portanto, as leis 10.639 e 11.645, ao alterar a LDB 9396 de 96, nos indica o debate de etnicidade, americanidade e contracolonialidade necessários para pensarmos sobre estratégias metodológicas, conteúdos, objetivos que dê conta do que os nossos currículos da educação formal e não formal precisa tomar, que é o cotidiano, a significação. Assim como a americanidade, todas as outras etnicidades, contracolonialidade, são categorias que apontam implicações políticas, implicações culturais, implicações raciais, implicações étnicas. E é isso que a gente precisa ter entendimento. E por isso surge o quê? Surgem os estudos étnicos, que eles surgem lá nos Estados Unidos, mais na década de 60, e aí um equívoco quanto o que é os estudos étnicos, né? E que nós, por que eu enfatizo essa fala? Porque nós temos um programa que é um programa de estudos étnicos. E nós precisamos entender quais são os equívocos que tem e que eles vêm desde a sua fase originária, que é de pensar os estudos étnicos como algo que é apenas dos movimentos, é apenas de movimentos sociais. Tipo assim, por que esse auditório não está cheio? Ah, porque lá são os militantes que vão para lá fazer esse evento. Então, ou seja, os estudos étnicos que abarcam estudos indígenas, estudos sobre africanidade, estudos sobre ciganos, estudos sobre todos os grupos que são considerados minoritários, ou apenas considerados, é dito como um estudo somente para quem é do movimento. É do movimento, é da militância, mas porque tem esse equívoco lá no nascimento dele. Então, não há um entendimento que os estudos étnicos é justamente para que a gente possa pensar como é que nós, sujeitos, vamos estar dentro dos currículos das nossas instituições. Como é que esses saberes e esses fazeres nossos vão estar dentro dos nossos currículos? Né? Então, os estudos étnicos, eles têm exatamente essa contribuição. Então, é preciso que nós que estamos, né, à frente dos estudos, né, que estão voltados para a etnicidade, a gente tenha esse entendimento.
Não sei. Eu finalizei, eu finalizei, até porque eu preciso descer, não vou participar do debate, porque nós estamos fazendo a conquista, né, nós, para hoje, o dia de hoje, que é uma Amalá, convidando a todos e todas, quem nunca ouviu falar de Amalá, o Amalá é uma comida feita com quiabo, com camarão, com cebola, né? E, eventualmente, com carnes. O de hoje vai ser feito com carnes. E a Amalá é uma comida afro-brasileira. Ela não é necessariamente uma comida que está na religião afro-brasileira, para depois algumas pessoas não dizer, não vou comer porque está fazendo oferecimento. Mas nós estamos fazendo um oferecimento a vocês, tá bom? A ancestralidade. Eu vou sair por conta disso, tá bem? Você vai sair disso. É o que é demanda, né? Agradecemos, né, a bela fala da professora Marise. Seria bom que Marise pudesse continuar para a gente continuar também nesse debate. Nós estamos também com um tempo avançado, né? Já são 11h24, mas nós temos ainda uns 10, 20 minutos para que a gente possa abrir para a conversa, para a consideração, para a intervenção, para perguntas. Eu vou deixar para no final, na hora do fechamento, fazer os comentários, para que a gente possa franquear a palavra para o nosso blog e para quem, enfim, quiser contribuir com a discussão. Tem alguém que queira fazer uma intervenção, alguma pergunta? Para ela, para a Manuela? Não tem ninguém? Todo mundo já se sente. Obrigado, Maria. Obrigado. Eu só quero, assim, hoje, uma vez a professora, muita gratidão. Daqui a pouco a gente se encontra, tá? Bom dia a todos. E assim, eu quero agradecer a professora Marisa pela fala, mas você, pela sua ousadia e determinação em falar das encruzilhadas. Falar do nosso mensageiro, Exu, porque as pessoas têm muito medo de falar dele e falar das encruzilhadas, que é o mensageiro dos caminhos, é um mensageiro da comunicação. E ele é tão assim, o racismo e o preconceito quando se fala de Exu. Você está de parabéns pela sua ousadia e pela sua determinação. Eu amo Exu. Colegas aqui, né, que são também pesquisadores, estudiosos, né, desse campo, dessas temáticas que foram tratadas na mesa. Quem quiser contribuir com o debate, seria esse daí. Oi. Vocês me ouvem? Mas... o microfone ainda está rolando e a palavra ainda está franqueada, não é? Eu queria, na verdade, fiquei pensando sobre as questões que foram levantadas pelas três colegas, e Marise, desde o início, ela sempre pede, Valdir, para mim e para Danilo. Nós precisamos dar conta do programa de pós-graduação em Relações Étnicas, chamar a atenção para aquilo que é a centralidade do debate que tem sido
proposto nesse programa. Por outro lado, eu fiquei pensando, ela e Manuela, que essas categorias que foram tratadas aqui na mesa, a africanidade, a etnicidade, contra a colonialidade, confluência, do quanto essas categorias elas imprimem ou nos trazem, do ponto de vista da reflexão, tanto teórica quanto metodológica, para esse campo de debate, não é, Núbia, sobre relações étnicas, sobre etnicidades. Quando a própria Lélia Gonzalez vai chamar a atenção que a mexicanidade se refere a essa experiência comum de homens e mulheres negros e indígenas, essa experiência compartilhada, portanto, esse processo de confluências que vão se constituir a partir de um processo histórico, mas também enquanto através dessas relações que foram se constituindo entre, e aí pensando de forma mais detida, populações negras e populações indígenas, nós estamos pensando também essa categoria a partir de uma outra questão que é muito cara. Quando eu sou professor de educação para as relações étnico-raciais, quem está fazendo uma disciplina sobre interculturalidade, didática e ensino, lá no programa de ensino, em uma das últimas aulas, eu fiz a pergunta: por que ensinar história e cultura afro-brasileira na educação básica, mas também na universidade? Não é? Às vezes eu acho, Helen e Manuela, que a gente não dimensionou, não conseguiu dimensionar o sentido e a centralidade do que é tratar das histórias e das culturas afro-brasileiras e africanas no contexto da educação básica, mas também da educação superior. Eu chamava a atenção para uma dimensão. Pense, histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Histórias africanas, culturas africanas e culturas afro-brasileiras, elas expressam valores civilizatórios que são centrais para a nossa Constituição e para o nosso modo de pensar a existência, inclusive de construir, do ponto de vista da contra-colonialidade, esse antídoto para as dimensões da própria, para as dimensões das colonialidades e os estudos decoloniais vão nos chamar a atenção. Valores civilizatórios africano-brasileiros, valores civilizatórios que remetem às populações indígenas e outros grupos e coletivos nesse contexto do campo das chamadas comunidades tradicionais e para além delas. Histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, histórias e culturas indígenas se constituem também como categorias de pensamento, regimes de entendimento que nos habilita a compreender, do ponto de vista das relações étnicas ou das relações étnico-raciais, outros modos de fazer também, do ponto de vista político e pedagógico, outros processos. E a minha colega Luiz está aqui, que é do campo das discussões sobre o currículo, de pensar, por exemplo, o campo do próprio currículo. Histórias e culturas africanas, histórias e culturas indígenas, portanto, se constituem regimes de conhecimento, portanto, em outras possibilidades da gente pensar a partir dessas outras epistêmias e, portanto, construir outras experiências pedagógicas e curriculares e de formação de professores. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? É um pouco da agonia que a própria Marise sempre expressa no programa de Relações Étnicas. Então, me parece que tratar de americanidade, de contracolonialidade, de confluências, nós estamos, portanto, pensando nesse campo de relações, de valores civilizatórios, de regimes de conhecimentos outros, ou seja, nós estamos tratando do campo das relações étnicas, das relações étnico-raciais e de categorias que são centrais para o debate. E aí eu achei lindo o movimento que a Ellen fez de pensar que como a Semana da Pertença tem sido, desde sempre,
do quanto o Oderê tem sido e se constitui desde sempre, do quanto a Marise de Santana tem sido desde sempre, quando ela fala que é preciso aprender com esses mais novos que estão aqui na universidade. Na verdade, o que nós estamos buscando explicitar, inclusive, como nós temos feito, não é, Núbia? O direito da conquista e nessa universidade é do quanto Marise de Santana tem sido o sedimento, o caminho, o pilar para a gente fazer esse movimento de pensar o contracolonial, como Antônio Bispo do Rosário. O Bispo chama a atenção que a dimensão da oralidade é um dos antídotos para justamente enfrentar os colonialismos em suas muitas versões e dimensões. A Marise restitui a oralidade, sempre restituiu, para a própria construção do Oderê, do movimento que ela tem feito, da reflexão que ela tem feito. Então, não é à toa que esses diferentes sujeitos, grupos e coletivos são trazidos para a universidade para dialogarem com a própria universidade, com seus intelectuais que vão também se constituindo nela, para pensar um outro modo de pensar, de fazer, de saber, perspectivar outras frentes de lutas, mas, sobretudo, para recolocar nessa posição de simetria esses diferentes regimes de conhecimento, que é o tema que a Manuela Carneiro da FUN vai fazer referência, com essa diversidade de valores civilizatórios que vai constituir essa americanidade que a Lélia Gonzalez está nos chamando a atenção. Por isso que eu tenho dito, e a Marise chama a atenção para uma outra dimensão, ela em Lube, as minhas colegas das universidades, e me parece que é central para aquilo que ela tem feito, tem chamado a atenção, e eu também acho que a gente ainda não dimensionou para essa outra dimensão, do que ela tem pensado, mas também feito através, enfim, desses muitos movimentos contracoloniais. Quer pensar numa pedagogia do simbólico, do quanto essa pedagogia do simbólico a partir que remete a essa dimensão dos legados africanos, dos valores civilizatórios africanos brasileiros, como também isso nos possibilita avançar no debate sobre educação para as relações étnico-raciais, enfim, a partir de tudo que tem sido feito, e a Ellen vai citando muitas dessas dimensões contracoloniais que o Oderê, que este evento, que Marise, mas também dos meus colegas desta universidade e de outras universidades que há um bom tempo estão nessa confluência, não é? As minhas colegas da UNEB, da UFBA, que à tarde estarão aqui também em mesa contribuindo com esse debate. Ou seja, esta a perspectiva contracolonial, para além, talvez, do decolonial, que tem sido feito e produzido neste órgão. Então, nós estamos, Marise, pensando as relações étnicas, eu acho que estendendo e alargando o próprio debate sobre relações étnicas, a partir da própria constituição do campo, dos limites do campo, tomando um pouco desse debate mais histórico, aceito como só para finalizar, Danilo, e para pensar um pouco dessa contribuição que Marise tem dado, a gente tem pensado muito a contribuição de Marise a partir das ações do Oderê. Mas a contribuição de Marise em termos de reflexão, de produção de conhecimento, de enfrentamento, eu acho que está para além daquilo que o Oderê tem produzido, sabe? Eu estava chamando a atenção que a gente precisa construir dissertações e teses sobre isso que Marise de Santana tem construído e debatido há um bom tempo nessa universidade, para perspectivar algumas questões que ela tem levantado do ponto de
vista teórico, prático, mas também metodológico, está para o campo do conhecimento, através, por exemplo, dessa filiação intelectual da própria Marise, que remete, por exemplo, a essa relação com as suas ideias multiprofessores, com o programa de pós-graduação e com um campo de estudos e reflexões importantes no campo das relações étnicas. Então, meus queridos estudantes que estão aqui, não é, querem pensar questões a partir de como a Marise tem contribuído para o debate político, acadêmico e epistêmico para o campo das relações étnicas, para além daquilo que é muita coisa que o próprio órgão tem produzido em termos de debate, que remete um pouco da própria história, da construção dessa intelectual, dessa Yanomixá, enfim, né, dessa mulher que continua nos movimentando. Eu acho que eram essas as colocações a partir de tudo que foi belamente apresentado. Eu agradeço novamente a querida Manuela, Ellen e a professora Marise de Santana. Nós já estamos também com o tempo extrapolado, né? E agradeço a todos vocês que se fizeram presentes até este momento, no Dia da Consciência Negra, né? Continuaremos à tarde com mais mesa, mais debate, discussão. E, sobretudo, eu sempre falo isso, né? Se o afeto ele é educador, eu acho que o poderia também ter sido esse lugar de educar pelo afeto, por essas relações que atravessam afeto, conhecimento, relação. E do quanto isso é muito caro para todos nós que estamos, né? Sobretudo na universidade, esse lugar quase sempre é adoecedor, de disputa, de relação, né? De poder, enfim. O enfrentamento colonial em relação a essa instituição, a essa estrutura, é um outro exercício. E para a gente aguentar só com muita ginga, com muita labuta, não é recebendo e compartilhando esses ebóis que foram aqui partilhados e multiplicados, que conseguiram chegar, né, a nós que estamos nesse auditório, mas também a outras pessoas. Sim. Passo agora, então, a fala para a professora Manuela, para fazer as considerações, os agradecimentos. Professora, fique à vontade, querida. Então, gente, eu só queria finalizar, como eu iniciei, agradecendo a possibilidade de diálogo, as trocas, fortalecer o meu compromisso pessoal com a luta, com a continuidade das reflexões, entendendo o meu compromisso pessoal e profissional como professora também nessas temáticas, mas, sobretudo, o existencial. Reconhecer novamente a professora Marise de Santana, a mulher Marise de Santana, a Yalorixá intelectual, mas, sobretudo, esse legado em vida que ela recompõe a cada semana, não, que se reverbera nesse evento maior, mas que está atravessado ao longo do ano inteiro e nas práticas do Oderê, nas escolhas também desse corpo coletivo que a gente personaliza muitas vezes na pessoa da professora Marise, mas que, enfim, a gente reconhece como um corpo extensivo. Agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, mas agradecer também a quem possibilitou esses encontros, aos invisíveis e visíveis, aos técnicos e técnicas que trabalharam e continuam trabalhando, e só lamentar por não estar aí para poder comer também o amalá. Então, que a gente siga em diálogo. Agradeço fraternalmente esse momento de conversa e dizer que eu saio dessa manhã mais inteira, também mais completa, agradecida também pela oportunidade de continuar pensando juntamente com outras pessoas essas questões que me são também tão caras. Ao professor Valdir pela condução da mesa,
a professora Ellen Mabel pelas palavras generosas e por tudo que ela também me ensinou agora nesse momento, enquanto ouvia aqui e me deleitava com a sua comunicação. Então, obrigada, que vocês continuem tendo um bom evento, eu estou acompanhando o que posso à distância, e a gente segue sempre juntos, como é desde o princípio, desde que pus os meus pés no Oderê, no agosto de 2007, e dando sequência. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, todo mundo que está aqui nesse evento, está fazendo valer o propósito do evento, né? Como eu disse no começo, é um evento que é feito a muitas mãos, que é feito com uma antecedência muito grande. O professor Natalino, que está sempre envolvido nessa parte dos bastidores. A gente tem um empenho muito grande em fazer um evento que seja efetivamente pensado para todos e todos. Então, é muito gratificante chegar no último dia do evento e perceber que o propósito que a gente pensou, que a gente germinou lá atrás, a gente conseguiu alcançar, a gente conseguiu fazer valer, o Oderê resistindo e surgindo, e esse evento também. Eu acho que é um momento realmente de festejo, são 20 edições, a gente está partindo agora para a 21ª, terminando essa 20ª, já pensando na 21ª, a gente não para, né? Esse movimento não para, todo mundo megalomaníaco, então não pensa no evento pequeno, cada vez cresce mais. A professora Marisa, como a professora Manuela disse, e aí eu não posso dizer que eu também não, a Manuela também não, a gente tem essa coisa megalomaníaca de querer fazer, de germinar, de trazer mais gente, poesia, né? De essas águas para poder confluir. E, então, para a gente é muito, muito gratificante mesmo, todos os esforços terem valido a pena. Agradecer pela oportunidade da mesa. A Manuela foi muito feliz em falar sobre essa parte que a gente não costuma ver, as pessoas que estão na técnica, as pessoas que estão no serviço de limpeza, as pessoas que estão fazendo o alimento lá no Oderê, né, que estão desde bem cedo preparando o alimento, as pessoas da infraestrutura, cada comissão que se empenhou para chegar até aqui. Agradecer essa mediação sagaz e afetuosa feita pelo professor Valdir, que pôde conduzir essa mesa brilhantemente. A professora Marisa, que é o nosso farol, como o professor Valdir já disse, que traz para a gente essas possibilidades de pensar as relações étnicas, entre tantas outras categorias de análise. O professor Natalino, que tem essa condução eficaz, uma das pessoas mais competentes que eu conheço na minha vida, mais empenhados. Eu acho que o professor Natalino merece todas as parabenizações por estar sempre à frente, com muita competência, com muito brilhantismo. Agradecer a todos os professores do programa que estão aqui, todos os estudantes. Agradecer a professora Manuela, que, como eu disse desde o começo, é uma irmã, é uma parceira. A gente tinha o sonho de fazer uma atividade juntas e aconteceu e foi lindo. E teremos próximas com o nosso propósito para este aplaudir. E é isso. Agradecer a vocês. Sempre esse momento é de compartilhamento. Eu sempre acho que eu aprendo muito quando eu estou fazendo uma mesa como essa. A minha proposta é realmente sempre de compartilhar, de aprender, de envolver, de trocar, de movimentar. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigado, meus queridos e queridas. Um bom almoço também reitero e agradecimentos ao Natalino, que é de uma generosidade, tem sido de uma generosidade com o Oderê, que são impressionantes. Muito obrigado, Natalino. Finalizamos, não é isso, meu povo querido? Um abraço para vocês.